Olá, meu nome é Kleber de Magalhães, eu sou terapeuta integral sistêmico na área da dependência química, um dos palestrantes do curso da Febratis, diretor do grupo terapêutico Vida Livre, e eu gostaria de abordar um assunto hoje chamado infantilidades da adicção. O dependente, à medida que ele vai se enveredando pelo caminho do uso da sua substância, ele começa a se tornar uma pessoa imatura nos seus comportamentos. E essa imaturidade, ela deixa clara algumas características que podem ser percebidas pelas pessoas que estão perto desse dependente. Uma dessas características é que ele começa a ver a vida no preto e no branco. Ele começa a ser muito radical na sua maneira de perceber a vida. Uma outra característica é que ele tem muita dificuldade de lidar com pessoas com figuras de autoridade. Tem dificuldade de lidar com normas, tem dificuldade de lidar com regras, tem dificuldade de lidar com disciplinas, tem dificuldade de cumprir horários. E principalmente de estabelecer relacionamentos com pessoas que tenham autoridade sobre a sua vida. Às vezes pela sua própria história, às vezes pelo seu próprio histórico de vida. Ele vai perdendo a capacidade de se relacionar com as pessoas que estabelecem limites. E muitas vezes limites esses que poderiam ajudá-lo a ter uma vida saudável, uma vida plena. Uma outra característica é a necessidade inesgotável de amor e de aprovação, fazendo com que ele fique buscando o tempo todo ter que provar algo para alguém, fazendo com que ele busque o tempo todo esses relacionamentos, muitas vezes doentios, que o adoecem no seu dia a dia, porque ele perde essa capacidade de decidir por ele mesmo e ele fica preso emocionalmente nesses vínculos não saudáveis, porque ele fica buscando a necessidade de ser amado, de ser aceito e de ser aprovado. E ele vai perdendo assim mesmo a sua própria característica, ele vai perdendo a sua própria identidade. Uma outra questão é que esse dependente ele começa a agir por impulso. Ele não começa a pensar nas suas atitudes, ele não começa a pensar nas consequências, ele não começa a observar os seus comportamentos. Então ele começa a agir de uma maneira muito impulsiva, muitas vezes explosiva. Uma outra característica é a busca pelo isolamento. É claro que acontece primeiro o isolamento emocional. Ele pode estar no meio de muitas pessoas e se sentir uma pessoa isolada emocionalmente, sozinha emocionalmente. E o isolamento ele é o núcleo desta doença. Existe a importância de partilhar esses propósitos, de partilhar esse projeto de vida para que se quebre esse isolamento, para que se quebre esse padrão de infantilidade, levando esse ser a uma sociabilidade capaz de deixar ele confortável consigo mesmo. Precisa fazer um mergulho aí na sua autoconsciência e perceber que nesse processo de tratamento, no processo de reconhecimento, ele precisa amadurecer, ele precisa crescer, ele precisa avançar mediante os problemas e mediante das suas dificuldades. Uma outra questão é viver a vida simplesmente pelo princípio de prazer. Então tudo aquilo que lhe gera desconforto, tudo aquilo que lhe gera dor, tudo aquilo que lhe traz agonia, é renegado, é negado, não é aceito, porque ele vive simplesmente pelo princípio de prazer. Essas são algumas das infantilidades apresentadas por um dependente que já está sofrendo pela própria doença e pela própria dependência. Que nós consigamos ajudar essas pessoas,
que nós consigamos compreender que a dependência química ela é uma doença sim de caráter incurável, mas ela pode ser detida em qualquer momento, desde que haja uma boa vontade desse dependente de se recuperar e que existam pessoas capazes de ajudar, com disponibilidade de ajudar, que hajam recursos necessários, principalmente profissionais, para ajudá-lo a se conhecer e para ajudá-lo a se perceber em meio a essa perturbação que ele vive, em meio a esse conflito que ele vive consigo mesmo no seu dia a dia, e que ele venha se achar, que ele venha se compreender e que ele venha se recuperar. Muito obrigado e um bom dia a todos.